Olá, boa noite a todos. Aqui falando hoje pelo Grupo Espírita Leon Denis. Vamos esperar um pouco as pessoas entrarem. Estou abrindo aqui o nosso material para nos apoiar. Ó, já temos uma pessoa junto. Vou fechar aqui. Silvana, tudo bem? Boa noite. Gostaria que você nos desse um feedback, Silvana, se você está ouvindo bem, se o vídeo está ok. Boa noite. Emanuele, tudo jóia? Ok. Então tá tudo bem, tá ouvindo bem, o áudio ok, vídeo ok. Tudo bem. Então hoje a gente vai falar aqui com... Meu nome é Lawrence Garcia, e me sinto muito honrado, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos com esse grupo maravilhoso que é o GELD, Grupo Espírita Leon Denis, e eu sinto muita falta, especialmente do Leon Denis, de fazer os nossos bate-papos presencialmente lá, porque sentia muito acolhido. Apesar de que aqui também estou me sentindo acolhido. Mas é o que temos e vamos fazer o melhor de nós todos em prol desse mundo que passa por esse momento tão delicado. Nosso assunto hoje é sobre família e sobre a vida em família e o que poderíamos tirar. Lógico que não vai dar para abordar todos os assuntos e tópicos em relação a essas duas coisas, óbvio, mas a gente quer trazer aqui um ponto para nós analisarmos, sobretudo a questão da nossa saúde, a nossa saúde global na sua dimensão maior, que envolve o espírito. Bom, para que a gente faça a abertura do nosso momento de estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura do poema intitulado Família e Vida, que é o título da nossa conversa. Boa noite, William, tudo bem? E esse poema está no livro Alma e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, e o autor do poema Família e Vida é Maria Dolores. Então, ao mesmo tempo que esse poema é a nossa base de estudos para hoje, eu também gostaria que nos sentíssemos em oração ao lermos juntos, ou eu ler e vocês ouvirem, mas juntos, que tenhamos um clima de oração e prece para a abertura do nosso estudo. Então, Maria Dolores diz: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor.
Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância aonde vás, segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Então, em clima de prece, essa é a base hoje para o nosso bate-papo. Um poema maravilhoso de Maria Dolores, que nos faz essa exortação para a compreensão de que a vida em família é uma oportunidade de redenção e de alegria, uma oportunidade de quitação de débitos, mas também de construção, de proatividade no que diz respeito à aquisição dos valores nobres que o Evangelho nos traz. Bom, num contexto, e há vários contextos que a gente pode usar para trabalhar essa questão da família, eu gostaria de pensar um deles em relação à nossa saúde. E eu não vou dizer aqui, e nem quero que a gente olhe para esse aspecto da saúde como sendo um aspecto limitado da ausência de doenças, mas principalmente de harmonia espiritual. Quando a gente vai observar a definição da saúde pelas instituições responsáveis no mundo, que hoje ela é liderada, a saúde, pela Organização Mundial da Saúde, ainda tem-se a definição de que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Dentro desse contexto de definição, a gente pensa a palavra social, ou seja, está contido na definição da saúde, é importante para a aquisição da saúde, uma harmonia em sociedade. É necessário um equilíbrio entre as várias peças que compõem um todo maior. Ou seja, a sociedade ela é formada por indivíduos, como eu e você. Então, se um de nós adoecemos, ou um de nós quebramos as regras de harmonia, a sociedade adoece. E a gente percebe nitidamente isso nas várias situações de saúde pública que a gente percebe, que a gente vê nos jornais, que a gente vê durante essa crise que nós estamos vivendo agora. Elementos que fogem de regras que preservam a segurança dos demais acabam propiciando que as várias engrenagens da harmonia social se percam, se quebrem, enferrujem, parem de funcionar e a gente, como um todo, estamos adoecidos. Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo à questão o que é saúde, vai um pouco além e nos apresenta na resposta à questão 95 o seguinte: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde
é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, a abrangência do termo saúde e da verdadeira saúde, é o que a gente quer, buscar a verdade, é de que essa harmonia ela tem que envolver e principalmente atingir a alma, o espírito, o pensamento, o campo mental. E a partir daí a gente aprende nas várias lições que encontramos de André Luiz, por exemplo, desses estudos maravilhosos que temos acesso, que são do plano espiritual, de que o perispírito se organiza e se arranja, se equilibra a partir daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, daquilo que vivemos no nosso campo mental, emocional, psíquico. E isso interfere, então, nessas circulações energéticas do perispírito e, por sua vez, termina e desemboca na célula. E a partir daí, todos os conjuntos de situações decorrentes da disfunção celular, vamos observar nos planos bioquímicos, físicos e biológicos. Onde a gente quer chegar com isso? Se a vida social e a vida familiar é a base dessa vida social, é aqui na família onde a gente brinca de sociedade desde criancinha, quando ainda temos um contato limitado com o mundo exterior, mas já temos ali a mãe, o pai, os avós, os irmãos, ali começa a prática e a verdadeira saúde, o verdadeiro equilíbrio da nossa alma, os processos pelos quais vamos evoluir, vamos progredir. Por isso, a vida num sentido mais amplo, é engraçado falar de vida porque a gente aprende na doutrina espírita que a vida não acaba desde que fomos criados, que somos imortais. Mas essa vida, para ter sentido, ela tem que progredir. Nós temos que evoluir moralmente, intelectualmente, para termos sentido na vida, para realmente nos sentirmos vivos em busca da felicidade. E se essa felicidade envolve uma saúde espiritual, essa saúde espiritual decorre, além de alguns outros fatores, mas da harmonia da nossa vida social e, mais especificamente, da vida que nós levamos em nossa casa. Então não adianta só buscarmos os exames, fazermos a avaliação cardiológica todo ano, ginecológica, pediátrica e por aí vai, se eu não me preocupo com o valor ou a condição, o padrão de harmonia da minha vida em família. Porque na vida em família eu alimento e retroalimento os fatores de harmonia, de equilíbrio para a minha alma. Hoje o nosso paradigma de saúde ele extrapola essa definição da OMS e provavelmente pensamos que em algum tempo será acrescentado, além dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais, os aspectos espirituais, pelo menos num nível básico de complexidade. Ou, como já existe, num nível onde se leva em consideração a religiosidade e a espiritualidade. Apesar de ainda a ciência não aceitar ou não entender o espírito, o perispírito,
nós já sabemos que a espiritualidade, que é essa força transcendente que existe em todos nós, que nos comunica com aquilo que é sagrado, que nos dá propósito de vida e que nos faz responder a questões como: por que eu estou aqui? Para onde vou? Isso já é o cultivo da espiritualidade e isso já interfere na nossa saúde. No livro Vereda Familiar, que é um livro psicografado por Raul Teixeira, lê-se que a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem aos espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. Olha como essa frase ela é esclarecedora para a gente. A família é um núcleo, ou seja, é um fator central, importantíssimo, para a nossa libertação, para a nossa aprendizagem. Em outras palavras, para a nossa evolução, crescimento. E quem chega a estas famílias, a estes núcleos, são espíritos muitas vezes chegados de densas energias, de mundos de densas energias. A gente sabe que, através da psicografia de Chico, com as orientações dos mentores e espíritos de luz que a ele comunicam, que a maioria da população terrestre, esteja ela na condição de encarnados ou desencarnados, estamos nós ainda em padrões vibratórios inferiores. Há até uma porcentagem interessante, eu não me lembro agora em qual livro, mas que fala que ao redor aí de 3/4 da população, perto aí de 75%, ainda transita em níveis muito inferiores, mentais, morais. E se temos essa grande maioria ainda nesses planos vibracionais, com certeza recebemos na nossa família uma maioria de espíritos, como nós, ainda carentes de evolução, de aprendizagem no campo moral. Então esse núcleo recebe essas almas em dificuldades de zonas de densas energias para as atividades da renovação individual. Então aqui a primeira bênção curativa para a nossa vida que a família nos proporciona, a reencarnação. E a reencarnação de um espírito que estava vivendo um ambiente mental de perturbação. Imaginem vocês como deve ser angustiante na vida espiritual, na vida que não transcorre no corpo, mas ainda transcorre nas dependências, no magnetismo da matéria. Como deve ser angustiante, e é angustiante, a gente lê isso nas obras espíritas, você estar apegado à matéria, estar dependente dela, mas estar no plano espiritual, sem a bênção de estar num corpo que, teoricamente, apaziguaria a sua inquietude mental, a sua aflição espiritual. Então a gente às vezes tem dificuldade para fazer esse raciocínio, mas eu fico às vezes pensando assim, tem horas, né, que dá uns desejos tão fortes na gente, desejos pelas coisas da vida, pelos prazeres,
seja ele de natureza alimentar, sexual, muitas vezes nos envolvemos com drogas, com substâncias e passamos a desejá-las e estar apegados a ela. E na reencarnação, estando num corpo, o grau a força desse desejo é apaziguado, de certa forma, pelas barreiras da matéria. A gente vai encontrar esse racional na questão 368 do Livro dos Espíritos. Lá pergunta-se: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? E a resposta é: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Ou seja, a manifestação daquilo que se passa no ambiente espiritual, as faculdades de pensar, as faculdades de se projetar e se movimentar no ambiente espiritual, elas são enfraquecidas pela grosseira material, a grosseria material. E no item A, há uma outra pergunta. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é à livre irradiação da luz? E a resposta é como um vidro muito opaco. Então imaginem, pessoal, estamos no plano espiritual vivendo as repercussões dos nossos desejos, do nosso apego à matéria, dos nossos ódios, das nossas mágoas, num sofrimento terrível. E de repente, um casal aceita ou assume a responsabilidade de receber-nos entre eles. E o nosso pai e a nossa mãe nos ajuda a voltar para o mundo da carne. E aí, a primeira bênção da família, a oportunidade da reencarnação, de sair de situações de intenso sofrimento e, como estando num vidro fosco que obstrui esses sofrimentos, temos aí a possibilidade de recomeçar. E vamos então, aos poucos, reaprendendo questões, reaprendendo através de situações a cultivar cuidado, carinho, cultivar amor, obediência, cultivar a necessidade de aprendermos a cooperação. Na família, a gente está sempre submetidos a convites de cooperação, em vários sentidos. É na família que nós somos convidados a ajudar na organização do lar, na limpeza da casa, na providência do alimento que entra na casa, no crescimento do conforto da casa, na harmonia e na paz que vão habitar esse lar. Então, é uma escola que nós estamos estudando e, graças ao corpo, com uma certa dificuldade das manifestações espirituais inferiores, porque o nosso corpo nos oferece uma barreira a essas livres faculdades. Então, a reencarnação, ela é o caminho, muitas vezes, para o resgate, que seria a segunda bênção da vida em família. A oportunidade do resgate, de mudar os padrões de comportamento, os padrões que aprendemos e cristalizamos ao longo de milênios, muitas vezes. No livro Entre a Terra e o Céu, o prefácio de Emmanuel, ele é bastante interessante quando ele diz que nós estamos
aprisionados em sentimentos, em pensamentos que foram cristalizados ao longo de milênios, em que nos movimentamos em teias de amor e ódio. Olha que interessante isso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, o mundo evoluiu muito, porque se formos olhar para o passado, imaginemos aí 300, 500 anos atrás, onde era tido como algo normal certas barbaridades, às vezes a gente se pensa muito distante daqueles sentimentos e daquele ideal moral. Mas a gente observa muitas vezes quando somos convidados a mostrar o quão pacientes somos, o quão amorosos somos, que às vezes a gente não é tão pacífico. E a gente ainda não aprendeu a amar. Basta uma circunstância apropriada que a fera se manifesta. Não é verdade isso, pessoal? Será que nossa evolução realmente, diante, por exemplo, do Evangelho do Cristo e da compreensão desse Evangelho, será que hoje nós podemos nos considerar resignados, mansos, misericordiosos, humildes? Eu penso que a gente pode até não ter assim malícia diante desses valores, mas quando somos testados em relação a esses valores, a gente percebe que a gente não construiu verdadeiramente em nós tudo isso. Tiram o nosso conforto ou mexem naquilo que nos é sagrado e a gente vira uma fera. E nós somos até capazes de matar. Nós somos capazes de fazer coisas que nem imaginávamos que poderíamos. Ou seja, verdadeiramente, isso ainda não foi construído em nós. E essa vinda na família, através da reencarnação, vai nos permitindo resgatar esses débitos, buscar essas pendências morais que ainda estão vivas em nós para a transformação. Ainda nesse livro, Vereda Familiar, há uma citação muito interessante. Esse livro é psicografado, repito, por Raul Teixeira, o espírito Teresa de Brito, e lá fala: na família corporal, grupo de almas vinculadas aos nossos enganos amplos. Os nossos enganos, eles não são poucos, e esses enganos criam vínculos com almas. E muitas vezes o número de almas vinculadas aos nossos enganos do passado é surpreendente. Isso a gente pode deduzir da literatura que a gente conhece, não só das obras de Kardec, mas não há como fugirmos da lei divina. E a necessidade de reparação dos nossos enganos e dos nossos erros com todas essas almas, e muitas vezes, pessoal, nós erramos na coletividade. Ações nossas, ordens nossas, decisões que tomamos podem afetar ao mesmo tempo centenas, milhares de pessoas. E teremos, segundo a lei divina de causa e efeito, de ação e reação, teremos que reparar esses enganos. E eles vão acontecer, esses processos de reparação, na família corporal, muitas vezes na família corporal. Então, esses grupos de almas vinculadas aos nossos enganos e às nossas virtudes parcas
Ou seja, esse Espírito nos conta aqui que nós temos muito engano, muito erro e pouca virtude. Mas essas virtudes, mesmo que parcas, são suficientes para também estabelecermos vínculos com almas. É, de certa forma, uma exortação para cultivarmos as virtudes, que podem hoje serem pequenas, mas já são alguma coisa, para estabelecer vínculos verdadeiros, de amizade, de amor, e que nos aproximam de pessoas que são queridas a nós e que nós somos queridos e importantes a elas. Por isso que a gente observa que mesmo no caos harmônico da nossa família, que às vezes nos encontramos, temos elementos que nos são muito agradáveis, amigos caros, compreensivos e que nos ajudam a transitarmos por esses caminhos, por essas jornadas. Então, essas almas que se ligam a nós, nesse ensejo, encontramos oportunidades de aprender na convivência diária as disciplinas capazes de nos reaparelhar para o exercício da própria paz. Outra coisa que é muito importante no relacionamento. O relacionamento, ele é uma escola que nos ajuda a reconhecer em nós aquilo que nos tira a paz, que deriva do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e que a gente consiga, através de disciplinas, nos reconduzirmos à paz. Então, é interessante ver que na vida em família, as pessoas que convivem com a gente revelam quem nós somos para nós mesmos. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, no meu trabalho todo mundo me acha legal. Ou quando eu viajo, encontro algumas pessoas que compartilham de algo em comum comigo, essas pessoas me elogiam tanto, a gente se dá tão bem, mas dentro de casa as pessoas me falam que eu sou chato, que eu sou implicante, me apontam tantos defeitos. Olha, é bem provável, assim, quase que uma certeza absoluta, que essas pessoas que estão convivendo com a gente, que estão no dia a dia com a gente, são as mais importantes para nós, porque elas estão a todo tempo revelando a nós quem nós somos. Ou seja, espelhos. O meu comportamento, a minha manifestação, assim como sou, porque não há como manter as máscaras dentro de casa por muito tempo. Nós em casa acabamos nos revelando quem realmente somos através das nossas expressões faciais, do nosso comportamento, da manifestação ou da nossa agressividade ou da nossa indiferença. E essas pessoas que convivem conosco, mais cedo ou mais tarde, nos dão a devolutiva dessa realidade que é e que está em nós. Então, a construção da paz, ela passa por disciplinas que vão moldando e transformando esses erros, esses defeitos cristalizados de centenas de anos, milênios. E a gente vai percebendo que quando falhamos nessas disciplinas, a gente sempre está inquieto e não encontramos fora do lar paz, né? É comum, às vezes, as pessoas acharem que há possibilidade de fugir dessa realidade. E aí a gente acaba fugindo dos compromissos reencarnatórios,
fugindo daquilo que a gente combina, rompendo com os relacionamentos. Mas a gente observa que, em boa parte das vezes, quando esses relacionamentos eram importantes e eram uma programação, que as pessoas elas não encontram a cara metade e ficam procurando, apenas quando percebem que o problema não está fora de nós, está em nós, é que encontramos um caminho de paz. E aí, esperar que nas próximas encarnações e nas próximas oportunidades, aqueles que abandonamos estejam dispostos a serem reconduzidos ao nosso convívio para reatar esses relacionamentos e reparar os nossos erros. Então, a reencarnação, o resgate, a possibilidade de redenção desses erros e a possibilidade também de cultivarmos a gratidão, agradecendo diariamente o esforço dessas pessoas que estão conosco. A gratidão que muitas vezes vai requerer a capacidade de perdoar. Para nos sentirmos gratos e para nos sentirmos plenos nesse ambiente doméstico, é preciso aprender a perdoar. Desde os pequenos problemas, das pequenas alfinetadas do dia a dia, às grandes situações. Então, essa harmonia da vida propiciada pelo relacionamento familiar, ela vai passar por esses elementos de oportunidade, de resgate, do aprendizado da gratidão e da capacidade de perdoar. Viver em família e negligenciar a importância do perdão é certamente caminhar para o fracasso, para a cristalização desses sentimentos de amor e ódio que nos travam há milênios. Aqui na nossa apresentação tem algumas coisas interessantes, mas não vamos conseguir compartilhar a tela, mas é um trabalho científico feito em relação à gratidão. Eu gosto, quando eu falo de gratidão, de mostrar isso, mas o que os autores fizeram uma pesquisa em que eles levavam um grupo de pessoas a uma situação onde havia no final, no desfecho dessa situação, a percepção de algo tão importante que era oferecido a essas pessoas que eram submetidas a uma cena de sofrimento, uma cena de guerra, usando mesmo elementos verdadeiros de pessoas que viveram esses sofrimentos na época da Segunda Guerra Mundial, com carência de alimentação, de abrigo de um frio rigorosíssimo, de paz. A gente não tem ideia disso, né? É difícil para a gente tatear isso, mas imagine se estivéssemos em guerra armada, a falta da paz, o quão seria doloroso. E essas pessoas, esses voluntários nessa pesquisa científica eram levados a sentir essa escassez desses elementos básicos tão importantes. E no final eles assistiam ao auxílio chegando e sentiam gratidão. E nesse momento onde sentiam gratidão, eram submetidos a uma ressonância magnética funcional. E o que eles perceberam? A gratidão, essa sensação, ela é construída em áreas do cérebro onde se usa para a cognição, para o racional, para o uso da razão, e não áreas do cérebro vinculadas à parte emocional. Então, todos esses elementos, esses valores morais que nós consideramos fundamentais, como gratidão, perdão, amor, eles são elaborados em áreas que precisam do uso da cognição, do uso da razão. Então, na família, nós estamos sendo convidados a usar a nossa razão, a nossa fé,
aqui, nesse sentido, tem que ser a fé raciocinada. A construção dos sentimentos, eles têm que ser raciocinados. Então, a vida em família, ela precisa passar a todo instante pelo uso da cognição, da razão, pela mensuração das palavras que eu vou dizer, pela análise do que está acontecendo ao meu redor, quando nos envolvemos nas várias situações, situações boas, situações de prazer, situações de tristeza, situações de conflito. Então, o uso da razão é fundamental para a vida em família. E isso vai exigir de nós, para completar os elementos dessa riqueza toda da vida em família, de estarmos reencarnados, da possibilidade de resgate, da possibilidade de sentirmos a gratidão por termos sido aceitos aqui, e do cultivo do perdão a todo instante, é preciso também da humildade. A humildade vai ser então a base de tudo para que a gente consiga crescer e promover essas mudanças em nós, essa reforma íntima, porque sem a humildade não vamos nos reconhecer necessitados de progresso. E a paciência, a resignação, nosso tempo está esgotando, não dá para comentar sobre cada um desses valores, e principalmente a benevolência. Benevolência para as pessoas que estão conosco. Fazer o bem para quem está aqui em casa também. Não o bem material, mas o bem da compreensão, o bem desse apoio, desse ombro, de estarmos juntos, vencendo a nós mesmos. Então, esse poema lindo que a gente abriu o nosso bate-papo hoje, né? Só para lembrar quem às vezes chegou um pouquinho depois, esse poema de Maria Dolores, intitulado Família e Vida, ele nos convida para essa percepção de que a família é o lugar apropriado, é o lugar certo para transformarmos-nos a nós mesmos. E, repetindo as últimas palavras aqui do poema, tolera farpas e provas. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. É isso que a gente tinha para falar com vocês. Estamos com mais de 40 minutos. E um grande abraço. Mais uma vez agradeço o convite do Leon Denis, a Marina, com toda a sua solicitude, nos ajudando aí com o que foi preciso. E espero em breve que a gente se encontre novamente e possamos estudar mais um pouco, mais algum outro assunto. Ok, pessoal? Grande abraço a todos, tenham uma boa noite e que Jesus nos abençoe a todos. Até mais.